Fala aí, meu terceiro, tudo bom? Rafael aqui falando, tá? Tô no nosso livro 2 aqui. Vocês abram aí o livro na página 427 de vocês. A gente vai falar sobre concentração de soluções 2, tá? E o primeiro aqui abordado é concentração molar, tá? Ou molalidade. E aí, só lembrando que molalidade é diferente de molaridade, né? Molaridade a gente representa com aquele M charmosão, né? Onde você tem N sobre V, né? Esse V aqui, ele vai estar em litro. Quando a gente fala de molalidade, é o W charmoso, né? E aí você vai ter a quantidade de matéria do soluto pela massa do solvente, e essa massa ela tem que estar em quilo, tranquilo? Então, aqui a gente vai abordar molalidade e não molaridade. Molaridade a gente viu em concentrações de soluções 1 no seu livro anterior, tá? Não sei, nem lembro, acho que a gente viu em sala de aula isso, não tenho certeza agora, mas enfim. Então aqui, ó, dissolve-se 150 gramas de ácido sulfúrico em água, né? Você vê que eu tá marcado aqui porque eu já fiz esse vídeo aqui, né? Mas eu tô refazendo aqui agora. Mas aqui o que você tem que pescar, né? Você tem que distinguir aqui, porque eu tô falando de uma concentração de solução, tá? Quando a gente fala em solução, a gente está falando em solvente e soluto. Lembrando que o soluto é o cara que é disperso, o solvente é o dispersante, é o cara que vai dispersar, né? Então você tem, por exemplo, água e sal, né? O seu sal vai ser o seu soluto, vai ser o cara que vai ser disperso. Ele vai ser disperso por quem? Pela água, que vai ser o solvente. Então o solvente vai dispersar e o soluto vai ser disperso. Então quando eu estou fazendo uma solução de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, mais água, esse cara aqui é o soluto, né? Esse cara aqui é o solvente, né? Soluto, a gente sempre vai atribuir número 1 a ele, né? Então, se eu falar de massa de soluto, vou estar falando de M1. Se eu estiver falando de volume de soluto, vou estar falando de V1, tá? Enquanto ao solvente vai ser atribuído o número 2, né? Então, se eu falo de massa de solvente, estou falando de M2. Volume de solvente, V2. Quantidade de matéria de solvente, N2. Quantidade de matéria de soluto, N1. Porque para soluto 1 e para solvente 2, né? Então, quando a gente vem aqui em molalidade, ó, você vê, ó, o que é a molalidade? É N1, ou seja, a quantidade de matéria do soluto, sobre a massa de M2. Quem é M2? Solvente. Então, é a quantidade de matéria do soluto dispersa em uma massa de solvente. E aí, quando você vai ler a questão aqui, você tem que saber distinguir o que é soluto e o que é solvente. Cara, tu viu água? Água é solvente, porque água é considerado um solvente universal, né? Ele é um dispersante universal, porque ele consegue dispersar uma grande quantidade de substâncias, né? Óbvio que ele não vai dispersar todas, né? A gente sabe aí que água e óleo não se misturam, né? Não se relacionam, não conseguem interagir uma molécula com outra, né? Mas uma grande maioria a água vai conseguir, tá? E essa capacidade de dispersão dela faz com que ela seja considerada um solvente universal, tá? Então a água eu sei que vai ser o meu solvente, logo o meu ácido sulfúrico vai ser o meu soluto, cara. Então, para soluto 1 e para solvente 2, tá? Então, aqui já usando a nossa fórmula, né? Ele fala aqui, ó, que W, né, que é a molaridade, é N1 sobre M2. Cara, M2, 2 é solvente. A massa d'água está em 200 gramas, mas você tem que usar em quilo. Então, o que eu sempre falo que vocês têm que fazer, né? É se organizar, cara. Se eu não me organizar, eu fico louco aqui, ó. Então, eu vou fazer minha fórmula, tá? Sei que isso aqui tem que ser em quilo. E aí já vou segregar a informação aqui, ó. Já tem a massa, já tem o M2, né? Ele falou que eu tenho 200 gramas de ácido sulfúrico. Só que isso tem que estar em quilo, então tu já vai dar uma convertida aqui, ó. 200 gramas, 0,2 quilos, tá? Preciso achar N1, né? Quem que é N1? Ó, vai ser a massa do meu ácido sulfúrico, né? Vai ser a massa não, perdão, vai ser a quantidade de matéria do ácido sulfúrico. Como é que eu desenrolo N1, né? N1 é massa sobre massa molecular, tá? Ih, vou ter que achar a massa molecular do cara, então. Como é que tu acha isso? Massa molecular é massa... Ih, rapaz, estou viajando aqui. Fazer uma fórmula para massa molecular é mole? Ó, H2SO4, onde você tem o hidrogênio valendo 1, o enxofre 32, o oxigênio 16. Você tem 2 hidrogênios, então é 1 vezes 2, né? A massa de um hidrogênio é 1.
Como você tem 2, você vai multiplicar por 2. A massa de um enxofre é 32. Como você tem 1, vezes 1. A massa de um oxigênio é 16, mas você tem 4 aqui. Então você vai multiplicar isso por 4. Esse cara aqui vai dar 2. Esse cara aqui vai dar 32. Esse cara aqui vai dar 4. Vai 2, 64. Fazendo isso aqui, ó, 34 mais 64, né? Que aqui vai dar 8, aqui vai dar 9. Então, qual é a massa molecular do ácido sulfúrico? 98 gramas por mol. Então, beleza. Então, já sei MM. MM é 98, né? Então, N1, ó, já sei MM. A massa eu tenho? A questão me dá? A questão me deu, ó, 150. Então, tu vai fazer que é 150 dividido por 98. Vamos pegar na calculadora aqui. 150 dividido por 98. 1,53, né? Você vai ver que vai dar uma dízima aqui, mas não importa isso aqui. Tu vai considerar até aqui, ó. 1,53 está ótimo. 1,53. Então vamos relembrar, ó. Qual é a minha fórmula da molaridade? Quantidade de matéria sobre a massa do solvente, né? Achei a massa do solvente, né? A questão me disse que a água tem 200 gramas, passei isso para quilo, né? Deu 0,2 quilos. Então eu tenho esse cara aqui. E aí faltava achar a quantidade de matéria do meu soluto. Como é que eu acho a quantidade de matéria? M sobre MM. Quem é M? Massa, né? A questão me dá, ó, 150 gramas do ácido. Bom? MM é a massa molecular desse ácido, né? Então eu calculei aqui, ó, peguei o ácido sulfúrico, fiz o cálculo aqui, descobri que ele tem 90 gramas para 1 mol. Então MM é 98. O que eu fiz? Ó, N, a massa o cara tinha me dado, que era 150, dividido pela massa molecular que eu achei que é 98. N1 é igual a 1,53. Agora eu tenho N1 e eu tenho M2. Só jogar na fórmula, vou jogar aqui em cima, ó. N1, 1,53. M2, 0,2. E vou dividir esse negócio. 1,53. Ó, dei um mole aqui que eu não precisava ter dado, né? Mas eu dei. 7,65. Aí você vai botar o quê? Qual é a unidade de cima? É mol. E a unidade de baixo é quilo, né? Ih, rapaz, dei mole aqui porque sempre, né? Ó, vou botar o meu quilão aqui, ó, né? Vou escrever aqui embaixo o resultado, tá? Ó, molaridade N1 sobre massa em quilo vai dar 7,65. A unidade de cima é mol, vezes a unidade de baixo, que é quilo. Como tá embaixo, você vai atribuir um valorzinho 1 aqui, né? Ou você poderia botar aquela barra também, né? Não tem problema. É a mesma coisa, né? Aqui embaixo ele está dividindo, estou representando uma divisão. E aqui eu também estou representando uma multiplicação. Mas como esse cara aqui ele está dividindo, ele vai subir multiplicando e você bota o coeficiente 1 aqui, tá bom? Então deu 7,65. Você pode ver que aqui deu 7,65, né? Eu tinha dito que eu tinha dado mole aqui, né, na calculadora. Porque o que eu podia ter feito? Ó, eu não achei esse valor aqui, ó. Ó, 150 dividido por 98. Eu falei assim, deu um número muito grande, né? Deu praticamente uma dízima. Você considera só até aqui, né? Aí eu fui escrever o valor aqui. Aí o que eu tinha que fazer? Ó, dividir isso aqui pela massa, ó, né? Achei N1, que era 1,53, e eu dividiria pela massa, que é 0,2. E aí eu armei aqui. Aí eu não precisava ter apagado da calculadora, tá vendo? Era só pegar aqui, ó, dividido. Você pode fazer isso também, que você aproveita o resultado todo, cara. Né? Se tiver algum arredondamento aí, tu deixa só pro final, né? Tranquilo? Fiz aqui só usando fórmula, porque aqui ele armou de outro jeito, tá vendo? Ele fez até uma regra de 3 aqui, tá bom? Mas você vai ver que o resultado final é o mesmo, né? E aí aqui embaixo eu vou ter minha fração molar, tá? Minha fração em quantidade de matéria. O que significa isso, né, cara? Você vai pegar a quantidade de matéria do soluto e dividir pela quantidade de matéria total da solução. Ou seja, você vai ter um NT. Só um minutinho que eu estou pegando um rascunho aqui. Estou falando lento. Vamos embora aqui, ó. Isso aqui é bom você fazer, né? Ó, você vai ver aqui, ó, que você tem o N1, que é para solvente. Perdão, para soluto, cara. Tô louco. Soluto. Né? Aí ele abriu aqui e ele tem que fazer o 2, ó. Que o 2 vai estar aqui, ó. Para solvente. Né?
Lembra? Sempre 2 para solvente e 1 para soluto, né? Então ele vai pegar aqui, ó, uma fração. Eu tenho que pegar logo a questão, né? Porque isso aqui é fazendo, meu irmão. Olha só. Eu tenho aqui, ó, uma solução foi preparada pela adição de 115 gramas de etanol. Ih, cara, etanol. Ó, orgânica, hein, mano? Ó. Etanol é isso aqui, ó. Isso é um etanol, tá? Et para 2 carbonos, né? Tá bom? Aí ele tem o que aqui, ó? Foi preparada uma adição de 115 gramas de etanol. Já vou segregar essa informação aqui. Tenho 115 gramas desse cara, né? A 135 de água, né? Então eu tenho uma água aqui. Eu tenho 135, não é isso? Gramas de água. E aí eu quero fração molar, né? A fração molar você vai representar aqui pela letra X, tá? E aí você vai dizer que é N1 sobre NT. Ou seja, você está fazendo uma fração molar aqui, ó, para soluto, e você tem que fazer uma para solvente, onde vai ser N2 sobre NT, tá? NT é total, né? É quantidade de matéria total, tá? Então você vai pegar a quantidade de matéria só do soluto e dividir pela quantidade de matéria total da solução. Depois você vai pegar a quantidade de matéria do solvente e dividir pela quantidade total de matéria da solução. Ou seja, tu vai ter que somar um N aqui, porque o total vai ser o somatório dos N's, né? Mas eu vou fazer, se você não estiver entendendo, tenha fé e siga que você vai entender o que eu vou fazer, ó. Primeira coisa, vou ter que achar o N aqui, tá? Eu estou fazendo aqui uma solução de álcool mais água. Ou seja, o álcool vai ser o meu soluto e a água vai ser meu solvente, cara. Porque solvente universal, água, né? Solvente. Escrever na pontinha é muito difícil. Tranquilo? Então a esse cara eu vou atribuir 1, esse cara eu vou atribuir 2. Beleza? Vou ver aqui, ó. O que eu preciso para descobrir N, né? Porque eu vou usar N, né? Aí você tem que saber que N de qualquer coisa é M sobre MM. Qual é a massa aqui do álcool que eu tenho? Eu tenho, a questão me deu, pô, 115. Quem é a massa molecular? Pô, tu vai ter que somar, né? Um carbono vale 12. Quantos você tem? Ó? 1, 2. Ou seja, tu vai multiplicar isso aqui por 2. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui embaixo, ó. Carbono, né? Vale 12. E na minha molécula aqui eu tenho 2. Então vou multiplicar isso por 2, dando aqui 24. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho hidrogênio. O hidrogênio vale 1. Né? Quantos você tem? Ó? 3, 5, 6. Então você vai multiplicar por 6. E você tem um oxigênio que vale 16. Quantos oxigênios você tem na estrutura? 1. Então, tu vai multiplicar por 1, isso aqui vai dar 16. Tá bom? Aqui, ó, 10, né? 10 com 6, 16. Vai 1. 3, 4, 46. Qual é a massa molecular do álcool, então? Né? 46. Você vai somar aqui, ó. Então, a massa molecular aqui, 46, galera. Ó. Você vai pegar a massa do álcool em grama e dividir pela massa molecular dele. 46. Quanto é que vai dar isso aí? 115 dividido por 46. Você achou 2,25. Então você achou aqui 2,5, pô. Então, ó, esse cara aqui não é o meu soluto, tu vai chamar de N1. Então quem é N1? 2,5. Vou botar aqui embaixo, ó. N1 igual a 2,5. Agora eu vou fazer o da água, que é o solvente. Então a ele vai ser atribuído 2, então vai ser N2. Como eu acho N2? Massa em grama sobre massa molecular. Qual é a massa em grama aqui? 135, cara. Massa molecular da água. O hidrogênio vale 1. Eu tenho 2. Ou seja, vai dar 2. O oxigênio vale 16 e eu tenho 1, vai dar 16. Massa molecular da água, 18 gramas por mol. Então aqui, ó, massa molecular, 18 gramas por mol. Então, 18 gramas aqui para esse cara. 135 dividido por 18, para eu achar meu N2. 135 dividido por 18. Meu N2 é 7,5. Então, achei, ó, N1 e achei N2, né? Então, vou botar N2 aqui do lado, ó, N2, 7,5. Pô, quem vai ser NT? NT é a quantidade total de matéria que você tem. Eu peguei essa quantidade aqui de matéria, joguei no recipiente, e peguei essa quantidade de matéria e joguei no recipiente também, pô. Então, quanto que vai dar isso aqui, né? O somatório, né? Vai se dar 10, né? Vai ser, ó, N1 mais N2.
Total de matéria, 2,5 mais 7,5, galera. Que vai dar quanto? 10. Não é isso? Então eu sei que NT é 10. Então eu vou botar aqui embaixo. NT é igual a 10. Como é que eu desenrolo uma fração molar? N1 sobre NT. X2. N2 sobre NT. O N1 eu achei aqui, ó. O N1 aqui, ó, 2,5. Né? Então, N1 é 2,5. Tá até aqui em cima, ó. 2,5. Ih, acabou o grafite. 2,5 dividido pelo NT. Olha o NT aqui, ó. Dividido por 10. Quem vai ser o X2? 7,5. 7,5 dividido pelo NT. 10. X1 vai dar quantos aqui? Ó, vai dar 2,5 divididos. Vai fazer aqui, ó. Sempre aqui, sempre. Tá? Não vai desenrolar nada de cachola aí, para você não confundir, né? Daqui você já dá para ver que vai dar 0,75, mas tu vai fazer aqui, ó. 7,5 dividido por 10. 0,75. X2, 0,75. Eita, botei um 2 aqui, tá? E aí, a gente vai olhar aqui, ó. 0,25 do etanol, né? Que é o 1, vou escrever aqui. Esse aqui vai ser o X1, perdão. Esse aqui vai ser o X2, tá bom? Lembrando que o somatório disso daqui tem que dar 1, tá? X1 mais X2 tem que dar 1, tá? Então ele fez isso aqui para você no final, ó. X1 mais X2 tem sempre que dar 1, tá bom? Vou ver se faço um vídeo aqui desenrolando essas questões aqui para vocês. Abraços.